quadro Alimentos e Plantas que Curam, a doutora Rosângela Colato vai continuar falando sobre a questão desse tempo seco, frio à noite, calor pela manhã e a falta de hidratação. Como ela atinge o nosso corpo se nós não nos hidratarmos corretamente, doutora? Nós temos que falar o seguinte: época de clima seco e frio à noite, calor durante o dia, acontece uma desidratação natural da própria pele e do próprio organismo em si. O que costuma acontecer? As pessoas bebem menos líquido, se alimentam menos, ou às vezes se alimentam mais à base de carboidratos, menos frutas, verduras, né? E isso vai ter um reflexo muito grande, principalmente na pele. Então, essa é uma época em que nós temos grandes problemas de pele, principalmente as chamadas dermatites. As dermatites devido ao clima seco mesmo. O que acontece nessa pele? Aumenta-se a temperatura dos chuveiros, né? E bebe-se menos líquido. E a maioria das pessoas tem o costume de usar muita bucha na pele. No verão não tem problema nenhum, mas nessa época de clima seco é um desastre. A nossa pele, ela tem uma proteção natural, que são as gorduras que o nosso próprio corpo produz, os pelos produzem, né? Então a gente chama uma hidratação natural. Se a gente vai tomar um banho quente, usa bucha, muito sabonete, banhos demorados, tudo isso aí, o que faz? É como se passasse, vamos dizer assim, um trator na terra, um trator em cima da nossa pele. Então a nossa pele perde todos os seus nutrientes. Aí a gente vem com uma toalha, seca, esfrega bastante ainda, né, para secar bem, e usa cremes cosméticos, que são que a gente acha assim que está hidratando perfeitamente a nossa pele. Os cosméticos em si já fala, são só para beleza, para dar um perfume. Agora, o que acontece? A pele vai começando a ressecar, aí do ressecamento vem uma coceirinha, dessa coceirinha já vem placas brancas, escamativas, ou então cheias de bolinhas por dentro. E aí a gente começa a perceber verdadeiras placas despigmentantes. A pigmentação, a nossa melanina, ela começa a desaparecer. Então a gente vai olhando assim nos braços algumas manchas esbranquiçadas, cheia, vamos dizer assim, de farelinho branco, né, que é as nossas escamas, que é a nossa pele que está sofrendo. Então muita gente confunde, chega e fala assim: nossa, eu estou cheia de fungo, cheia de micose, eu quero tratar, ou então eu estou com vermes. Né? E aí toma remédio para vermes, não adianta. Passa antimicótico, piora mais ainda. E aí vem a situação. Então o que a gente faz nessas épocas? A gente tem o costume de usar cremes à base de ureia, em altas dosagens, usar produtos com lactato de amônia, que é um hidratante muito profundo. Esses produtos que eu estou falando são todos para hidratar, em casos de pele bem ressecada. Usa-se grande quantidade de óleo, aí vem o óleo de amêndoa, você pode usar um óleo de semente de uva, você pode fazer o uso do óleo de girassol, óleo de abacate, mas não adianta usar o óleo diretamente na pele. Ele tem que vir junto com um veículo de absorção. Então, o que são esses veículos de absorção? São os cremes e as loções, ou até mesmo um gel. Né? Nós podemos usar numa pele muito oleosa um gel hidratante e não fica oleosa, mas ele tem um poder de hidratação. Outra coisa que todo mundo fala: eu passo muito creme. Vamos supor, um creme que você compra de qualquer lugar, ele tem 0,2 ou 0,3% de óleo. Enquanto que se você mandar manipular, geralmente isso é 3%, 4%, 10%. Então você não encontra hoje produtos no mercado com uma quantidade grande de medicamentos ou de matérias-primas, por exemplo. Uma grande quantidade de óleo, uma grande quantidade de glicerina, que são todos veículos hidratantes, né? A gente encontra cremes ou loções com baixas quantidades desses produtos e que, na verdade, nessa época, eles não são apropriados. Eles são usados mais numa época de calor, por exemplo,
na época de verão, ou então na primavera, outono. A época do inverno, ela exige grande quantidade de hidratantes. A ureia, a função dela é conservar a umidade da pele e mesmo trazer do meio ambiente a umidade para dentro da nossa pele. Então, a função da ureia é hidratar em grandes concentrações. Nós podemos usar também o ácido lático. Temos duas diferenças do ácido lático. Em altas concentrações, eles são usados como despigmentantes, mas em baixas concentrações, ele é um excelente hidratante. Então, ele recompõe os tecidos, recompõe as células mortas que já saíram da nossa pele numa produção mais estável. Então, ele estabiliza. Outra coisa que a gente usa muito são os emolientes. O que seriam os emolientes? São aqueles produtos bem gordurosos, como a lanolina, que é retirada da lã da ovelha. Então, se a gente observar as ovelhas, os animais, eles não deixam, a água não penetra facilmente no pelo deles. Por quê? Porque ali nesse pelo tem uma grande concentração de lanolina. E a lanolina, ela evita que a água carregue todos os seus nutrientes. Então, é muito importante que esses cremes, essas loções também possuam uma grande quantidade de lanolina. Nós temos também a alantoína, que é uma substância altamente hidratante, umidificante da pele, deixa a pele bonita, sedosa. Então, o que a gente faz? Quando a gente encontra essas peles desidratadas, que coçam, que irritam a pessoa, tem peles que chegam até a rachar. Né? Não é porque é só o pé que racha, não. A mão racha, a pele do braço racha, principalmente os tornozelos, as canelas racham muito, porque tem pouca gordura nessa região. E ainda se usa muitas vezes a bucha para retirar o resto dessa gordura. Então, nós temos que repor isso para o nosso corpo. Por isso se usa muito cremes à base de ureia nessa época, ou então com outras formulações. Tanto os médicos dermatologistas quanto a gente na farmácia tenta sempre orientar as pessoas que devem usar cremes mais nutritivos, mais oleosos do que hidratantes nessa época. Então, o creme só hidratante, ele retém a água, mas ele não retém o óleo. E os nutritivos, eles tanto hidratam quanto nutrem. Doutor, e no caso da boca rachada, que também dá uma sensação de ressecamento mesmo da pele, né? Sim, os lábios são um dos primeiros que sentem, porque o meio ambiente está seco. Então, nós precisamos umedecer os lábios. A saliva não é um umidificante para alimentos. Ela não é um umidificante para os lábios. Então, há necessidade de se usar um protetor. E quando uma pessoa sente os lábios secos, a tendência é molhar a língua e passar nos lábios. E isso, com a saliva, faz com que os lábios rachem mais facilmente. Não combina, né? O que está dentro e o que está fora. E aí vem o sol, o calor, o dia a dia, no caso o calor do dia, vem o clima seco, o vento, a poeira, tudo isso aí faz com que os lábios rachem. Então, uma das grandes saídas também que a gente encontra é o uso da cera de abelha, misturado em alguns produtos, algumas pomadinhas específicas para os lábios. Tem a manteiga de cacau, que é o tradicional para se usar também, que é muito indicado, mas em alguns casos mais graves tem que se usar cera de abelha, lanolina, até uma vaselina, às vezes, nas formulações. Não se usa parafina, porque a parafina ela é tóxica, então produtos com parafina ficam descartados para a gente usar na pele. Isso eu gostaria que as pessoas prestassem muita atenção. Doutora, falando em termos dermatológicos e com relação aos cabelos, qual o impacto sobre eles, esse tempo seco? O impacto geralmente é da água muito quente, né, que as pessoas usam, e da falta de cuidado, por exemplo, quando vai numa piscina, de hidratar as pontas, que hoje se usa muito o silicone para hidratar. Antigamente não tinha isso, mas você ouvia muitas pessoas falar assim, eu dei um banho com óleo de mamona. Excelente silicone que se encontra na natureza hoje é um óleo de mamona. Então, antigamente, a maioria das mulheres viviam com os cabelos embalsamados de óleo de mamona. Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem uma tecnologia avançada.
nós temos silicones específicos para os fios de cabelo. Então, são poucas as pessoas que você vê com os cabelos muito desidratados, principalmente as pontas. Porque o comércio em si, ele te oferece uma gama de produtos à base de silicones sensacionais, de alta tecnologia, que impregnam ali só para proteger. E a hora que ele vai embaixo da água, esse próprio silicone já sai sozinho. Então, os cabelos hoje em dia sofrem dano, sim, mas mais para aquelas pessoas que assim, frequentam muito piscina, né? Que não cuidam, tomam banho, não passam um condicionador nas pontas, não dão um banho de creme, aí sim o problema fica crítico. Mas o cabelo, assim, o que mais resolve é o cuidado em casa. Doutora Rosângela, e com relação aos pés, quais os cuidados principais? Olha, nós temos pés assim destruídos, né, Andréia? Mas é devido ao clima seco e à poeira. Então é uma época também que a maioria usa muito calçado aberto, porque é seco, não é chuvoso. Então a gente faz o uso mais das rasteirinhas, né, dos chinelos havaianos e assim por diante. Então nessas épocas aparecem muito os problemas com os pés rachados. O que a gente... Mão também, muitas mãos rachadas que sentem muito o ressecamento do clima. Então a gente faz principalmente o uso da ureia, grandes concentrações de óleo, né? E aí entra um produto que a gente quase não falou, e não é o ácido salicílico. Então a função do ácido salicílico, na verdade, é fazer uma esfoliação, e enquanto que a ureia hidrata. Então, geralmente os cremes, os melhores cremes, eles vêm adicionados com ácido salicílico para tirar aquela crosta, aquela casca que tem nos pés, né, que ninguém gosta, e fica feio. Então a maioria prefere assim, primeiro fazer uma esfoliação e depois um lixamento e aí usar os cremes. O ideal sempre é usar cremes com altas concentrações de produtos, porque é uma pele mais grossa, mais difícil de ser absorvida, então tudo que entra ali tem que ser mais concentrado. Os pés, eles apresentam cuidados especiais também em casos de psoríase, nessa época do ano, quem tem essa dermatite sofre muito com a psoríase, porque ela machuca, ela racha os pés, muita gente tem sangramentos, e também tem que ter um cuidado, porque nessa rachadura, com esse sangramento, ocorre a entrada de bactérias, de fungos. Então, a maioria das pessoas que têm a psoríase já vem acompanhadas também com uma infecção secundária. E isso é devido aos rachados que tem no pé. Aí, então, quando uma pessoa começa com alguma placa diferente nos pés, que coça, que escama, que você passa um creme e ele não hidrata, então tem que procurar um médico para descobrir realmente que problema de dermatite ele está tendo. São só pés ressecados ou tem um outro agravante? Então, as pessoas, elas têm que prestar atenção nos seus sintomas. E não ficar assim, eu vou usar um cremezinho, vai hidratar, vai melhorar, não. Se tem algum problema, as unhas ao redor estão todas escamando, coçam demais, a pele mudou de cor, né? A rachadura, ela está profunda, ela tem que procurar um médico, ela tem que se tratar. E aí, nesse caso, já a gente pede que vá imediatamente, quando a gente detecta ou vê alguma coisa assim mais diferente, a gente já encaminha para o médico. Porque não é porque são os pés que estão lá no final que devem ser desmerecidos. Eles têm que ser cuidados. A mesma coisa são as mãos. Muita gente tem só um problema de ressecamento e outros têm vários tipos de dermatite. Então, quando as pessoas falam assim, que tipo de dermatite é essa? Quem vai poder responder é o médico. Ou então alguns testes antialérgicos que é feito com coleta de material, às vezes com uma biópsia, né? Então a gente não tem condição, um farmacêutico, de chegar a uma conclusão exata. A gente pode orientar as pessoas a procurar ou um clínico geral ou um médico dermatologista. Então sempre é bom que as pessoas prestem muita atenção ao que está acontecendo no seu corpo. E aí, quando usar um creme ou uma loção e não deu retorno, então já pode ficar assim ligado que alguma coisa a mais tem.
Então, nós gostamos sempre de orientar e de pedir que as pessoas prestem atenção a tudo que está acontecendo, desde o dedão do pé até a cabeça. Lembrando, né, doutora, que os medicamentos que a senhora mencionou se encontram aqui na farmácia Colato e também a senhora, ao receber as pessoas que queiram informação, acaba prestando um atendimento diferenciado, porque cada caso é um caso, né? Sim, a gente tenta, assim, olhar e orientar. Quando tem muita gente que não tem condições ainda de ir ao médico, então até que ela consiga, vamos dizer assim, a parte financeira para ir ao seu médico, ao seu dermatologista, ou mesmo ao seu otorrino, a gente pode ajudar com algumas coisas mais naturais. Tanto os cremes quanto os fitoterápicos e homeopatia, gostaria de lembrar que eu tenho especialidade nessa área. A gente não é médico, mas a gente pode ajudar a orientar e que as pessoas assim possam depois ter uma condição ou saber aonde ir, porque geralmente as pessoas têm algum problema, mas não sabem o que fazer. Então, talvez isso até ajude na orientação na hora de procurar o médico certo, né? E também a resolver os problemas mais rápidos, não deixar que um quadro se agrave demais para depois ser tratado. Então, quanto antes a gente procurar orientação, ou de um farmacêutico, ou do médico, melhor é para qualquer pessoa. E assim, a gente tenta fazer o melhor, né, Andréia? Mas visando sempre o paciente, né? A pessoa que nos procura, a gente tenta entender, pesquisar, ver o que está acontecendo e aí depois fala, olha, você tem que procurar esse tipo de especialidade ou aquele.